Olá pessoal! Então, dando sequência no que nós abordamos na aula anterior sobre a questão de estratégia visual para o ensino do aluno surdo, nessa aula eu proponho para vocês então algumas reflexões sobre como se dá a inclusão desse aluno na escola regular e como vocês podem trabalhar com esse aluno trazendo uma experiência a partir de uma escola, tá? É uma escola do Mato Grosso, então, que ela fez toda uma adaptação curricular, uma adaptação com os profissionais que trabalham nessa escola. Eles aprenderam língua de sinais, compreenderam mais sobre a questão do aluno surdo para poder atender melhor esses alunos. Bem, para começar nossa aula eu trago então um vídeo da TV Inis, tá? Que ele traz então o depoimento da direção, dos professores, dos funcionários dessa escola, e vocês observem como se deu todo esse movimento então de adaptação da escola. Percebam como foi se construindo esse espaço para receber o aluno surdo, por exemplo. Lógico que primeiro veio a capacitação dos profissionais, sim, mas só isso foi suficiente? Não, não foi. Foi preciso mudar a concepção da escola. Percebam como a escola foi adaptando sua estrutura, foi criando recursos visuais, foi criando materiais para que pudesse indicar para esses alunos que ali tinha algo para recebê-los na sua língua. Por exemplo, se criou nessa escola como se fosse uma identidade visual para esses alunos, tá? Por exemplo, na entrada da escola, vocês vão ver no vídeo que vai ter ali alguns cartazes com bem-vindos em língua de sinais. E os professores foram criando estratégias de como contemplar então a língua de sinais e a língua portuguesa na modalidade escrita. Então assistam agora o vídeo da TV Inis. O aprender não está só na razão aqui, né? Tá na percepção, né? Na sensibilidade. Essa nossa escola tem o objetivo, o trabalho de transformar. Inclusão é fazer com que o aluno esteja inserido, completamente inserido, dando a ele todo o apoio necessário. Hoje as pessoas elas estão mais abertas. No futuro, com certeza, a gente vai ter uma sociedade mais homogênea, né? Mais igual. Nós estamos com 24 escolas chamadas de escolas bilíngues Libras Língua Portuguesa. O aluno surdo, quando ele inicia os estudos nas escolas, né, não só aqui, mas nas escolas da prefeitura, ele é matriculado numa turma regular, que a gente fala, né, é compatível com a faixa etária, e ele frequenta no contraturno a sala de recursos. Eu iniciei profissionalmente na Prefeitura do Rio em 2001, nessa escola, e eu estou nela até hoje. Ao longo desses anos, eu peguei vários alunos incluídos, surdos, TGDs, né, deficiência intelectual, e eu sempre fui voltada para esse lado da inclusão. A escola é muito procurada por alunos especiais. Nós temos 832 alunos e desses 832, 42 são incluídos. A escola, desde 2010, é uma escola bilíngue. Eu não tinha quase libras, né? Então, essa era a libra casual de corredor. A gente ainda não tinha um trabalho de curso mesmo na sala, por não ter tempo e também por não ter instrutor, porque o instrutor realmente foi ter instrutor na escola aqui em 2012. A escola era bilíngue, mas essa informação não estava retratada na escola. Então, a gente repensou isso e queria que as pessoas, quando entrassem na escola, percebessem que a escola é uma escola bilíngue. A gente começou o trabalho mesmo, espalhar cartaz pela escola, o alfabetário, a datilologia, os números.
gente colocou aquele alfabeto na escada, então eles começaram a visualizar, aquilo foi a sensação, quando a gente colocou na escada, que eles começaram a tentar fazer as mãozinhas, e no final, quando do lado da letra Z, a gente botou esse cartaz e botou, você consegue ler? Então as crianças começaram a ficar ali para tentar ver o que estava escrito, foi a partir daí que a gente começou a estimular. A gente foi aumentando os cartazes, botamos cartazes de números, começamos a botar cartazes de oi, como vai, de bom dia, boa tarde. A gente começou a capacitar os professores em horários de planejamento. Se a gente tivesse mais pessoal para trabalhar, a gente conseguiria deixar a coisa funcionando de maneira mais adequada. Mas mesmo com essas lacunas, a gente consegue desempenhar um bom trabalho. A proposta da escola, por ser bilíngue, né? A gente consegue, né, motivar todos os funcionários também a aprender Libras. Então, hoje, o aluno surdo dentro da escola, ele consegue se comunicar, né, com o pessoal da limpeza, com o pessoal, né, da cozinha, com todos, e eles conseguem entender o que eles estão pedindo. Né? Então, assim, isso é maravilhoso, porque acaba que ele não fica só isolado ali na sala de aula, no cantinho dele, mas sim consegue que a escola inteira seja um ambiente para ele. O meu trabalho, assim, ele é muito bom, né? Porque eu acabo lidando, né, com as pessoas que não conseguem se comunicar com as outras e no final do trabalho a gente vê o resultado de que daqui a pouco eles estão, né, se inteirando, conseguindo conversar, se comunicar normalmente com a escola inteira, não é só, né, dentro da sala de aula. Esse trabalho, na verdade, não é só eu. Né? Tem uma equipe por trás. A escola já está familiarizada com os alunos especiais. E o minicurso também veio ajudar para que todos os alunos pudessem conversar também com os alunos surdos, né? Porque antes a gente não conseguia isso. Esse minicurso ele é ministrado 2 vezes na semana pelos intérpretes e pelos instrutores. Então está aprendendo professor e aluno ao mesmo tempo. É uma questão de absorver, entender. Tem um sinal que a gente fala que aprender é assim, né? Mas hoje a gente já diz que o aprender é isso, é receber e, sabe, internalizar. Eu cheguei nessa escola uma vez e, como eu estava com uma surda e eu estava conversando com ela, a pessoa que estava na porta achou que eu era surda, né? E se comunicou comigo em Libras. E eu perguntei, você é surdo? Eu achei que ele fosse instrutor, foi super engraçado. Não, eu sou o inspetor. Eu falei, nossa, mas você sabe Libras? Então, isso dá um orgulho nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu acho que a inclusão é legal por isso, porque a inclusão, ela incomoda, ela provoca e a gente, quando que a gente vai chegar no percentual confortável, bom, não sei. Eu só sei que hoje está bem melhor do que antes. A inclusão para mim é estar dentro, mas esse estar dentro vai estar implicando aí, querendo ou não querendo, realidade, todo mundo junto e misturado. E eu não sei se é porque eu tenho esse olhar para a educação especial, de já me antecipar. E também acho que também tem a ver com o fato de eu ser filho de surdos, porque eu nunca olhei a pessoa que
deficiente, como no sentido de clínico. Alguns anos atrás a gente não tinha intérprete nas salas para os alunos, então a professora tinha que dar conta desse aluno, ela tinha que criar estratégias para lidar com esse aluno. Hoje não, hoje a gente já consegue ter esse intérprete que auxilia e isso foi um ganho enorme para a educação. Eu sempre me posiciono na sala de aula em frente ao aluno, porque é onde dá melhor visibilidade dos sinais, né? Tem como também eu perceber se ele está atento ou não. De acordo com a matéria que o professor está dando, né, eu vejo se realmente o aluno surdo ele está conseguindo entender. Então, eu sempre consigo dar sugestões. Os professores são muito receptivos a essas sugestões, né, de como pode ser visualmente melhor para o aluno surdo aprender. Esse intérprete dando esse suporte para o aluno, tudo que a professora está falando, né? De que forma ele vai transferir a informação que a professora está falando para o caderno. Então, o auxílio é muito grande. A sala de recurso, ela vem como um apoio ao aluno. O que ele não consegue acompanhar dentro de sala de aula e às vezes ele precisa de um reforço maior, porque a aprendizagem de um aluno DA não é igual à aprendizagem de um aluno dito normal, né? Eles precisam de um apoio maior, mesmo com o apoio do intérprete, então ele também precisa de um apoio na sala de recurso. Então, ele tem o atendimento ali do professor, do intérprete, e depois ele vai ter um reforço. Eles têm muita dificuldade na aprendizagem de verbos, que eles não conseguem perceber essa questão do verbo, do artigo, então eles não conseguem perceber isso. Essa dificuldade, né? E aí a professora de sala de recurso vai justamente trabalhar nessa formulação da frase, nessa organização da frase. Eles têm uma pasta, que a gente fala pasta de vocabulário. Então, nessa pasta tem verbos que já foram trabalhados com eles, tem o sinal, tem a imagem para associação e tem a palavra. De uma maneira mais lúdica, ele consegue aprender com o professor de sala de recurso que tem um tempo só para ele e aí consegue criar atividades que ele consiga entender o que ele já vivenciou lá na sala de aula. Existem outras maneiras de você ensinar sem ser aquela educação de antigamente, do papel, do lápis e do livro. Eu, às vezes, fico pensando como que a gente consegue transformar, às vezes, a cabeça desses professores, porque são muitas questões dentro, é muita angústia. Então, eu acho que é aos poucos, a gente mostrando cada dia mais, poxa, aquela professora conseguiu, aquele aluno, e tem que mostrar que conseguiu, mostrar que sabe, não dizer assim, poxa, ele conseguiu, mas mostrar o caminho mesmo, ó, fiz assim. Eu acho que a questão toda é que às vezes o professor, em relação a palestras e a cursos, ele vê o resultado, ele não vê o meio. Exemplo, pega uma história de sequência, porque aqui a gente percebeu que como a maioria dos nossos alunos aqui não tem só surdez ou deficiência auditiva, eles necessitam muito da imagem para reprodução do que está falado. A gente só vai ver se o aluno entendeu se ele recontar o que ele viu.
Eles pegam essa sequência de imagens na história, né, como eu estava falando, e montam uma frase. A gente tenta sempre mostrar para eles que por mais que na Libras seja invertido, dependendo de como é a construção, a gente tem que botar o sujeito, o verbo e a continuação, né, da frase, né, do predicado, a gente mostra para eles. Então sempre a gente foca que tem que usar o sujeito, porque o surdo tem costume, né, de escrever aí usando mais o verbo. E eu sempre também estimulo eles a desenharem, porque eu acho que a gente tem que ampliar todas as formas possíveis de expressão. Língua de sinais é uma língua, ela tem uma estrutura, é que nem how old are you, quanto velho você é, você não pergunta assim, você pergunta quantos anos você tem, qual a sua idade, você muda a estrutura. O surdo tem que aprender isso, tem que aprender que a língua portuguesa, ela pode mudar, se eu trocar a ordem das palavras vai mudar o sentido, é isso que o surdo tem que aprender. E aí quando ele aprende isso, ele aprende melhor a sua própria língua, porque ele também vai enriquecendo a língua dele. Então tem surdo que não sabe de repente escrever bem a língua portuguesa, mas sabe se comunicar e se virar. Essa autonomia é um dos ganhos que eu acho fundamental. O trabalho desenvolvido pelos professores, o trabalho é sempre muito bom, mas assim, os maiores desafios é a falta de pessoal, que a gente precisaria demais nessa questão da inclusão, né? A nossa ideia é de que nesse momento a gente comece a fincar, entendeu? Estrutura, né? Suporte. Para isso acontecer, o espírito tem que estar aqui, né? A ideia principal, a semente tem que estar aqui. Eu acho sim que os alunos, quando crescerem, vão ser pessoas melhores. Eu acho que a importância dessa transformação toda na educação é ensinar para os alunos que a gente pode fazer o bem para alguém, né? Quando a gente coloca um aluno surdo sentado do lado de um ouvinte, quando a gente bota um cadeirante do lado de um aluno que anda, é mostrar para ele que tem diferença no mundo e que eles podem transformar a vida dessas crianças, que um dia vão ser adultos, numa vida melhor. Então, o que acharam do vídeo? Perceberam que essa escola, então, mesmo sendo uma escola inclusiva, colocou em prática o que diz na legislação uma prática bilíngue? Vocês lembram o que era, então, a proposta bilíngue? Lembram que lá nas primeiras aulas eu trouxe para vocês a questão da legislação e o que diz na lei sobre a questão do bilinguismo? Bom, o Decreto 5626 de 2005 dispõe que uma escola bilíngue é aquela que considera a língua brasileira de sinais como primeira língua do aluno surdo e a língua portuguesa na modalidade da escrita como segunda língua, certo? Mas como se dará então a adaptação desse espaço? Se prevê que os profissionais que atuam nessa escola com essa perspectiva bilíngue sinalizem suas aulas. Por exemplo, poderá ter tradutor e intérprete de língua de sinais? Sim, mas preferencialmente que o professor consiga se comunicar com o aluno, tá bem?
Na verdade, há um movimento da comunidade surda para que o professor ministre sua aula direta em língua de sinais, que todas as áreas, geografia, filosofia, ciências, todas as áreas sejam ministradas em língua de sinais. Ocorre que ainda não há uma formação suficiente para os professores que habilite para o uso de confluência dessa língua. Então, está tendo um processo no país, tem todo esse movimento de algumas escolas estão assumindo essa perspectiva bilíngue e a partir, né, daí criam uma proposta, considerando então a língua brasileira de sinais como primeira língua do aluno e a língua portuguesa como segunda língua. Mas aí como ensinar a língua portuguesa como segunda língua desse aluno? Por meio do uso da língua de sinais. Não tem como ensinar uma língua sem ter um caminho por outra língua. Então como ele vai aprender a língua portuguesa? Se parte do princípio da língua de sinais para ensinar a questão da língua portuguesa. Tá bem? Em 2015 foi lançada também a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência, que é a LBI, tá? A Lei Brasileira de Inclusão, que essa lei dispõe novamente sobre a proposta de educação bilíngue, tá? E assegura que as propostas devem ocorrer ou escolas inclusivas ou escolas específicas para a educação de surdos, tá bem? Bom, eu quero que vocês lembrem dos detalhes desse vídeo, assim, e de algumas palavras da direção da escola, em que ela fala assim, algumas palavras me chamaram a atenção, em que ela fala assim, que a inclusão, então, é algo que provoca, algo que incomoda, algo que desestabiliza. E é isso mesmo, se não tivesse tido nessa escola esse movimento, então, de incômodo, essa provocação de que, nossa, e agora, os surdos chegaram, o que eu vou fazer? Não teria tido esse resultado, toda essa adaptação, né, de perspectiva para atender os alunos surdos. Então, muitas vezes, uma proposta de educação inclusiva não é aquela que tudo deu certo, que é tudo maravilhoso, nossa, chegou uma pessoa com deficiência, que perfeito, já sei como atender. Não. Geralmente, as transformações ocorrem a partir desse incômodo e dessas questões que ficam ali incomodando, e como que o professor vai fazer para adaptar a sua aula e como que a direção vai conseguir dar conta disso, que capacitação vai se proporcionar, que estratégias vai se criar. Bom, só a língua de sinais basta? Não, não basta, eu preciso de estratégia pedagógica, mas como que eu vou trabalhar com essas estratégias? E eu repito novamente para vocês, muitas vezes, pessoal, não adianta vocês baixarem o manual do Ministério da Educação, que tem alguns manuais que trazem todos os momentos da educação de surdos detalhados, mas muitas vezes esses momentos não fazem parte do contexto de vocês. Por quê? Porque tem que se considerar numa escola a especificidade dos alunos que estão ali. Por exemplo, pode ser que vocês tenham alunos que desconhecem a língua de sinais. Eles vão ser surdos e não conhecem a língua de sinais. Vocês, por terem feito essa disciplina, por conhecerem alguns sinais, por conseguirem se comunicar, estão conseguindo se comunicar, porque eu vi isso corrigindo as avaliações de vocês e assistindo os vídeos de vocês. Então eu fiquei extremamente surpresa e muito feliz, porque alguns de vocês foram, a maioria foi muito fluente assim, né, no vídeo, foi bem tranquilo, se sentiram à vontade. Então, vocês por terem essa vivência, que eu sei que não foi muita experiência que tiveram aqui, mas a partir daí vocês se depararem com um aluno surdo, bom, já vão poder proporcionar para ele um conhecimento na língua, tá? Ou pode ser que vocês recebam alunos extremamente fluentes na língua, que vocês estejam aprendendo com eles. Perfeito? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que existem os manuais do Ministério da Educação, que existem as propostas de atendimento para um aluno surdo, que mostram a questão clínica e a questão cultural, mas as perspectivas são perspectivas dentro de uma proposta que está ali engessada em um documento, que vocês têm que olhar esses documentos, mas extrair o que dá para ser usado no contexto de vocês, porque muitas vezes a escola que vocês vão trabalhar, o contexto que vocês estão inseridos não contempla o que está ali descrito num documento. Então, assim, ó, eu quero que vocês percebam nesse vídeo e levem da mensagem desse vídeo é que eles trabalharam com uma adaptação a partir da necessidade que eles foram recebendo. Foram recebendo surdos, sentiram então a necessidade de criar uma identidade visual, porque a língua de sinais é visual, começaram a espalhar cartazes pela escola. Bom, essa é a melhor alternativa, não sei, para essa escola funcionou muito bem. Pode ser que para outra escola não, mas o importante é que eles foram atrás de formação e buscaram estratégias para dar conta desses alunos, tá?
Bom, como essa disciplina, então, ela é voltada, né, a gente está falando hoje, esse módulo voltado mais para essa questão de formação de professores, para o contexto de educação, para a educação inclusiva, eu trago agora na sequência para vocês alguns sinais relacionados ao contexto escolar, tá? São sinais que vocês podem utilizar quando se depararem com o aluno surdo em sala de aula, sinais relacionados à avaliação, prova, alguns materiais. Então, Naná, vou trazer para vocês agora como se fosse um glossário ali de sinais relacionados ao contexto escolar. Então, chegamos ao final da nossa aula. A proposta desse módulo foi exatamente provocar vocês, trazer algumas inquietações de como trabalhar com o aluno surdo, mesmo porque a nossa próxima atividade avaliada vai ser um planejamento relacionado a uma aula que vocês vão imaginar, vão planejar, voltada para um aluno surdo. Então, a proposta desse módulo foi exatamente fazer com que vocês percebam outras questões para além do uso da língua de sinais nesse contexto de educação de surdos, ok? Bom, espero que tenha contribuído com a formação de vocês e até a próxima aula.